Então, para a doutrina espírita, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, não são regiões localizadas. João Paulo II, Papa, disse que o céu, o inferno e o purgatório não são lugares reais. Veja que um Papa já emitiu esse parecer. Ou seja, são ideias novas que contrariam ideias anteriores do próprio cristianismo, são ideias novas do Papa João Paulo II e que já faz com que a gente comece a se desenvolver e passar a acreditar em novas ideias para chegar à ideia central que os Espíritos trouxeram para nós. Por quê? Porque isso está na natureza. A questão das regiões espirituais, para onde nós nos encontraremos um dia, e para onde a doutrina espírita nos conscientiza, e que a religião católica, através dos papas, estão elaborando novas ideias, eles estão sucumbindo ideias antigas por ideias novas. Então, inclusive, João Paulo disse o seguinte: numa série de discursos no verão de 1999, publicado no Jornal Oficial Vaticano, João Paulo II disse que o céu, o inferno e o purgatório não são lugares reais. Esse. Mas o interessante de tudo isso é que esse pensamento da Igreja Católica e de outros segmentos religiosos vão paulatinamente descobrindo ou se dirigindo para novas ideias e um dia convergirão para as ideias que os Espíritos trouxeram através da doutrina. É por isso que, como se diz, Leon Denis falou que não é uma religião do futuro, mas o futuro das religiões, ou seja, as religiões vão convergir com as suas novas ideias e se aproximando para as ideias que os Espíritos legaram. Na questão 799, Kardec perguntou: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Veja que questão interessante que Kardec perguntou. De que maneira o Espiritismo pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então, os Espíritos disseram: destruindo o materialismo. Que eu estou lendo ipsilíptica, a maneira como os Espíritos disseram para Kardec. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E o materialismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura, vista velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abrindo aspas. Desde que a gente acredite, desde que nós não sejamos materialistas, e acredite na vida futura, nós temos a oportunidade de, enquanto encarnado, nos preparar moralmente e intelectualmente, nos preparando para o progresso, o nosso próprio progresso individual e, consequentemente, o progresso em sociedade, que vai desabar no progresso da humanidade. Fecha aspas. Enquanto os Espíritos, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade, ou seja, o Espiritismo. O Espiritismo, né? Pessoal, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens
a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Agora eu gostaria de ler um comentário do Espírito Miramês, que é um espírito que psicografou através do e-mail mineiro João Nunes Maia. Diz Miramês: a maneira, estou lendo o que Miramês escreveu, a maneira de o Espiritismo contribuir para o progresso é que ele vem fazendo, pois cabe-lhe o dever de mostrar Deus em tudo o que se possa ver e tocar. A expressão da divindade se encontra em todas as coisas. A expressão da divindade se encontra em todas as coisas. O maior inimigo, de continuou Miramês, o maior inimigo das criaturas humanas é o materialismo. Aquelas pessoas que negam o seu próprio pai não podem ter inspirações para nada, pois já se encontram mortas por si mesmas. Crer somente na matéria é colocar uma pedra no caminho da esperança. É apegar-se aos bens transitórios. Todas essas pessoas, quando chegam à velhice, passam a sentir necessidade de uma conversa diferente sobre as possibilidades de que a vida não se extinga com a morte. Ou seja, abrindo aspas, é uma grande esperança. Aquele que é materialista não tem nenhuma esperança. Quando chega na velhice, ele não tem nenhuma esperança do que seja o futuro. E muitos, então, entram num estado depressivo, culminando até com o próprio suicídio. Mas continua Miramês. A doutrina espírita, pela mediunidade, pela comunicabilidade dos espíritos, que antes foram os mesmos homens, prova que ninguém morre, que a vida continua depois da chamada morte. Isto renova a esperança dos corações. Qual a mãe que não se regozija com a notícia de que seu filho, que faleceu, não se extinguiu?